Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Senhor abençoe a todos nessa noite. Também você que está nos acompanhando no canal da Igreja Itaúna, seja bem-vindo. Hoje nós vamos compartilhar a mensagem número 2 do Alimento Diário, a série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. E a mensagem 2 é a Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. Amém? Vamos falar juntos? A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. Novamente, a Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 1. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Amém? Senhor Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Vamos ler todos juntos? Amém? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, nos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Aleluia! Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar um pouquinho em cima dessa palavra? Amém? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! O Senhor estava no princípio, e ali o Senhor determinou todas as coisas, como a sabedoria e como o poder. O Senhor trouxe para nós a vida eterna. Por essa vida nós temos acesso ao Pai. Por essa vida nós podemos chegar ao reino do céu. Senhor, nós queremos viver essa realidade aqui agora, na vida da igreja. Senhor, abre o nosso coração, abre, Senhor, nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nos leva a te contemplar, nos leva a tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor é a palavra. Aleluia, amém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui, 1 João, versículo 1, fala o que era desde o princípio. Mas lá em João, capítulo 1, versículo 1, fala também sobre o princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na tradução mais adequada, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No Alimento Diário dessa semana, mostrou que na eternidade passada, quando havia só Deus, tudo que Deus falava era determinado como verdade. Então, Deus é o único verdadeiro. E Cristo é a verdade. Porque Cristo é a palavra. Amém? Para você mesmo, Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. E repete de novo, eu preciso da palavra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ela continua sendo Deus. E ela sempre será Deus. Amém? Esse princípio aqui, irmãos, esse princípio de João 1:1. É na eternidade passada. E o princípio que fala ali em 1 João 1 é a partir da criação. E Deus, irmãos, Ele tem um propósito para nós, mas esse propósito é por meio da palavra. É essa palavra que nos ganha. No dia que eu e você cremos no Senhor, é porque alguém falou a palavra da vida para nós. Amém? Ó Senhor Jesus, quem crê no Filho de Deus, recebe a vida eterna. Quem recebeu a vida eterna, diz amém. Aleluia! Quem creu no Filho de Deus?
Aleluia! E quem tem essa vida eterna, é inserido na comunhão da vida. Quando nós cremos no Senhor, dentro de nós tem que surgir um sentimento de reunir com os irmãos, de ter essa comunhão da vida com a igreja, de ter essa comunhão com Deus. Amém? Quando alguém chega aqui, irmãos, os visitantes que estão nos visitando, eles precisam perceber que no nosso meio há a presença de Deus. Porque nós temos a palavra. Essa palavra circula no nosso meio. Essa palavra está no nosso meio. Amém? Ó Senhor Jesus. Só que Deus, Ele é santo. Ele é cheio de glória. Deus é justiça pura. Não há nele sombra nenhuma de pecado. Não tem como nós tocarmos Deus de qualquer maneira. Porque Deus, Ele habita em luz inacessível. Em João 1, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Não, versículo 18, perdão, irmãos. Em João 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Senhor Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 16. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Deus estava num patamar, numa luz inacessível, que nós não conseguimos, na nossa esfera terrena, na nossa humanidade, tocar Deus. Mas louvado seja o Senhor. Ele quis tocar em nós. Ele quis buscar cada um de nós. Então ele arrumou uma maneira. E essa maneira foi dar o seu Filho, se tornando um homem, para que ele abrisse um caminho para nós. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por meio do Senhor. Ninguém chega a Deus, se não for por meio do Senhor Jesus. Existe uma heresia que diz que nós podemos, rezar para algum santo, para alguma outra pessoa. Irmãos, não existe isso na Bíblia. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Amém? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Nós só podemos tocar Deus se nós tocarmos em Jesus. E Ele é a palavra. Se você tocar na palavra, você consegue ir a Deus. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Em João, capítulo 3, versículo 16, é um versículo muito amado, quando os irmãos estavam na renovação carismática, e o Senhor propiciou, o Senhor tirou, do catolicismo um grupo, e esse foi o versículo que moveu os irmãos. Amém? Porque Deus, vamos ler todos juntos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Quem crê na palavra da vida recebe a vida eterna. Ó Senhor Jesus, isso é motivo de grande alegria para nós. Amém? Também Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 13. Senhor Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 13. Podemos ler? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Oh, glória a Deus. No dia que Pedro pregou o evangelho ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e
prosélitos de todo mundo, né? Estava tudo ali para adoração. E eles ouviram os discípulos, os apóstolos falarem na língua materna deles. Eles estavam cheios do Espírito Santo, né? E isso abriu o coração deles. E ali 3.000 pessoas creram no Senhor. Depois Pedro foi levado também para a casa de Cornélio. E quando ele abriu a boca, ele falou do Senhor Jesus. E antes mesmo, né, de serem batizados, eles receberam o dom do Espírito Santo, porque eles creram na palavra. Quando nós cremos na palavra, nós somos selados com o Espírito Santo. A pessoa de Deus entrou para dentro do seu espírito. Amém? Ó Senhor Jesus, que poder maravilhoso tem a palavra de Deus. É ou não é, irmãos? A nossa vida estava destruída, estava acabada, estava vazia, estava sem sentido. Muitos estavam em drogas, muitos estavam na bebida, muitos estavam na promiscuidade, né? Muitos estavam aí atolados no trabalho, né? Pensando só em ganhar dinheiro, e viu que a sua vida estava vazia. Mas o dia que a palavra, você ouviu a palavra, ela entrou em você, aí o seu espírito se encheu do Espírito de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. E quando nós tocamos na palavra da vida, nós somos inseridos para dentro da comunhão. Olha que maravilha. A pessoa não fica aleatória, ela não fica como um andarilho, ela simplesmente é introduzida como um membro do corpo de Cristo. Aí ela começa a ter uma identidade. Qual é a sua identidade? Quem você é? Quem você é perante Deus? Quem você é perante a sociedade? Quem você é para a sua família? Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ser aqueles que têm a palavra da vida, aqueles que têm a vida eterna. Amém? Quando nós temos a certeza da vida eterna, irmãos, nada pode nos abalar. E se nós deixamos as coisas nos abalarem, é porque muitas vezes nós não estamos desfrutando da palavra. É isso que o inimigo tenta fazer. Ele tenta nos distrair da palavra de Deus, nos tirar do foco da palavra de Deus. E aí ele vai enchendo a nossa mente de dardos inflamados, preocupados com isso, com aquilo, para que a gente não desfrute da palavra. Porque quando você tem palavra, você tem paz. E quando você tem paz, nada te abala. Eu queria falar algo para os irmãos. Paz é diferente de sossego. As pessoas se confundem ter paz e ter sossego. Ter sossego é não fazer nada, é não mexer com nada, é não preocupar com nada. Paz é você ser inabalável, é você confiar plenamente no Senhor. Mesmo que tudo possa estar caindo ao seu redor, mas você confia que Deus está te segurando. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus se tornou acessível, né? Mas a palavra da vida, ela nos introduz na comunhão da vida. Aqui, em 1 João, aqui fala assim, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Quem é esse conosco? São os apóstolos. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que ficar claro que Deus escolhe os seus apóstolos, escolhe os seus enviados. Se você concorda ou não, é uma outra questão. Mas Deus escolheu. Atualmente o Senhor escolheu um apóstolo aqui para nós. E ele tem recebido a palavra da revelação, a palavra profética. Se nós crermos nessa palavra, nós vamos continuar caminhando. Quem não crê nessa palavra vai perdendo o contato com a comunhão da vida. A vida que está nele vai se esvaindo. Ó Senhor Jesus. Por isso é tão importante a circulação da vida no nosso meio. Por isso que os irmãos que estão aqui, né, puxando os hinos, né, conduzindo os hinos,
chamando os irmãos para levantar, para cantar um hino, para fazer a imersão, né, puxando a igreja para fazer os gritos de guerra. Quando a gente encoraja os irmãos a ler o alimento diário, isso tudo, irmãos, são ferramentas que Deus dá para que nós possamos viver na circulação da vida. Essa vida, irmãos, é como o sangue do nosso corpo. Os nutrientes que nós recebemos do alimento, os nutrientes da água que nós recebemos, vai tudo para o nosso sangue. Aquilo que não é nutriente cai no nosso intestino e é eliminado. E o que é nutriente vai para o nosso sangue e o coração vai bombeando aquilo ali, vai para todas as células. Quando ele não chega num determinado membro, aquele membro, ele vai atrofiando, ele vai putrefando, ele vai morrendo. E se ele não for cuidado, ele morre. E se ele não for amputado, ele leva a morte para todo o corpo. É isso que acontece quando uma pessoa que tem diabetes não trata da diabetes. Porque faltou circulação do sangue, faltou circulação da vida. E quando nós paramos de desfrutar a palavra, é isso que acontece. Por isso que alguns irmãos acabam saindo da comunhão. Alguns irmãos param de reunir, por quê? Porque perderam a comunhão da vida, perderam o contato com a palavra. Em vez de apoiar os meninos aqui, de fazer o grito de guerra, de fazer a imersão, de ler o alimento diário, fica só criticando. Ah, eu não concordo com isso não. Ah, antigamente era melhor. Ah, isso sim era melhor. Irmão, entra na vida. Entra para a vida. Em vez de criticar, irmãos, ore ao Senhor. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas me ajuda a entrar nessa vida. Quando você entra na circulação da vida, o Senhor vai enchendo o seu ser, vai transformando a sua vida. Amém? Os irmãos podem dizer amém? Vamos tocar nessa vida? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Quem crê na palavra da vida, entra na comunhão da vida. A comunhão da vida, ela propõe, ela produz a circulação da vida. Por isso que é importante quando um irmão levanta e compartilha, quando uma irmã levanta e compartilha. É importante a gente ouvir o compartilhar dos irmãos. É importante você ouvir as mensagens. Por isso é que tem live no domingo, tem live na quinta, tem live no sábado de manhã. Isso tudo, irmãos, é para que nós não percamos o foco da vida. Parece que o negócio está assim, né, a 1000 por hora, mas é isso mesmo, irmãos. A vida não pode parar. Se o sangue parar, a gente morre. Se a palavra parar, a vida da igreja acaba. E fala para você mesmo, no seu íntimo, se não tivesse a vida da igreja, onde você estaria agora? Muitos talvez nem estariam vivos. É ou não é, irmãos? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele é o único verdadeiro e a verdade é Cristo. E essa verdade também traz a vida eterna. Ele é a própria vida eterna. Irmãos, aqui, ó, que era desde o princípio, o que temos ouvido, primeiro você ouve. Quando você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, a palavra gera fé. E aí você crê, você abre o seu coração para o Senhor. Senhor Jesus, o que temos visto, você tem visto o Senhor na sua vida? O que Deus fez na sua vida? O que Deus já transformou na sua vida? Quantas coisas o Senhor já te libertou? Quantas coisas o Senhor já te curou? Quantas coisas o Senhor já te deu? Já te honrou? Amém? Quantas vidas o Senhor já transformou, já foram ganhas, porque nós servimos ao Senhor? Amém? O que contemplamos? Contemplar é olhar com propósito. Qual que é o propósito da sua vida aqui? Qual que é o propósito de você viver a vida da igreja? Ó Senhor Jesus, as nossas mãos apalparam
e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Uma outra tradução, com respeito à palavra da vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Irmãos, quem achou já pode ler. Marcos, capítulo 3, versículo 10. Pois curava. Amém. Ó Senhor Jesus. Se arrojavam a ele para o tocar. Amém? Também Marcos, capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Versículo 25 até o 29. Amém? Marcos, capítulo 5, do 25 ao 29. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ó Senhor Jesus. Olha que maravilha, irmão. Ela ouviu a fama de Jesus. Olha, o Nazareno vai passar aí. Ele vai passar pela cidade. Ela ouviu. E esse homem faz grandes coisas. Faz grandes sinais, grandes prodígios. Ele cura. Quem crê nele é curado. E ela creu nessa palavra. E ela no coração dela, disse: olha, eu quero tocar só na veste dele. Se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Irmãos, nós precisamos tocar no Senhor. Amém? Quem quer tocar o Senhor? Diz amém. Você quer tocar o Senhor, então creia na palavra. Creia na palavra profética. Creia na palavra da vida. Creia. Ó Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quando você crê na palavra, você toca no Senhor, você é curado. Você é curado, irmãos. Deus te cura da sua ansiedade, da sua depressão, dos seus problemas. Ele te tira da mente. Senhor Jesus. Irmãos, vamos tocar na palavra. Como é que eu toco na palavra, irmãos? Eu preciso orar diante do Senhor, eu preciso ler a palavra, eu preciso ruminar essa palavra, eu preciso inculcar essa palavra para ela cair no meu coração. Quando ela cai no meu coração, essa palavra junto com o Espírito, ela produz vida, e gera uma alegria, gera uma paz. Amém, irmãos? Nós precisamos reagir essa noite. O Senhor não te trouxe aqui para você sair do mesmo jeito. E você só vai ser transformado se você tocar na palavra. A palavra da vida. Não é qualquer palavra. Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Cristo, Ele é a palavra da vida. Ele é uma pessoa. Ele é a palavra da vida. E Ele fala as palavras da vida eterna. Amém? Vamos ler João versículo 6, João capítulo 6, versículo 68. João 6, 68. Amém? Ó Senhor Jesus. Aleluia. João 6, 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, ninguém na face da terra, nenhum homem, por mais famoso que ele tenha sido, por mais conquistas que ele tenha conquistado,
por mais guerras que ele tenha vencido, nenhum homem pode dar a palavra da vida eterna. Só o Senhor Jesus. Aleluia! E Ele está no nosso meio. Ele entrou dentro de nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Os irmãos ficam olhando, eu mexia na Bíblia e falei assim, o lado bancário dele ainda não saiu dele, né? Parece que eu estou contando dinheiro. Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Filipenses 2, versículo 16. Amém. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Uma outra tradução fala, preservando a palavra de vida. Então, a palavra da vida, ele fala as palavras de vida. Amém? Ou fala da morte? Vida, 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 vida. Aleluia, vida para todos. Aquilo que o Senhor ordena. Amém? Senhor Jesus. Por isso que o Senhor tem dado tanta palavra para nós. Por isso que está tendo agora agenda positiva. Vários irmãos foram na África do Sul, foram lá na igreja de São Paulo, né? Agora tem né? Vai ter que Itaúna dia 15 de novembro, amém? 15 de novembro nós vamos ter o profeta aqui, irmãos. Depois, né, no dia 16, 17 vai estar em Belo Horizonte. Nós também vamos para lá. Aleluia! O negócio é estar perto, irmão. É seguir de perto essa palavra da vida. Quando Jesus estava ali em Betânia, né, na casa de Simão leproso, havia 3 personagens ali. Marta servia, Lázaro estava à mesa, mas Maria estava aos pés do Senhor, seguia de perto, ouvindo a palavra de perto. Aí a que servia falou, Senhor, manda ela me ajudar. Ele falou assim, olha Maria, você está preocupada em servir, tudo, né? Muito bom você servir, mas o mais importante é o que a sua irmã está fazendo. Ouvir a minha palavra de perto. E eu não vou tirar isso dela. Amém? Senhor Jesus, vamos seguir o Senhor de perto, irmãos. Aqueles que estão seguindo o Senhor de perto é que serão vencedores. Amém, irmãos? Quem quer ser vencedor? Então você tem que pagar um preço. Quando eu falo pagar um preço, irmãos, é uma questão, né, da gente realmente gastar um tempo com o Senhor, levantar de manhã e ler a Bíblia, levantar de manhã e gastar um tempo com a oração, levantar de manhã e ler o alimento diário, levantar de manhã, irmãos, pegar a folhinha, ou então o celular, e ver a imersão. Irmãos, não dá para a gente ficar parado. Se a palavra não foi inculcada no nosso ser, nós não vamos continuar, irmãos. Como é que nós vamos prosseguir? Ó Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4, né? Lá fala que nem só de pão vive o homem. O homem vive preocupado, né? Com comida, em se alimentar, em conquistar suas coisas. O pão aqui, irmãos, ele é genérico, não é o pão, não é só o pão físico, né? O que é o pão? Pode ser o seu trabalho, o seu emprego, o seu salário, né? A sua fama, o seu sucesso, pode ser o seu carro zero, a sua casa boa, pode ser um monte de coisa. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O poder vem pela palavra. O poder de Deus é na palavra.
Amém? Ó Senhor Jesus. Aqui em João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 10 até o 13. Amém? Quem é filho de Deus? Diz amém. Mas como é que você virou filho de Deus? Como é que você pode atestar que você é filho de Deus? Pela fé, pela palavra, né? Você creu na palavra, não creu, Carlinhos? Isso mesmo. No dia que você creu na palavra, né? Você se tornou filho de Deus. Amém? João 1,10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, aqui está o ponto, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, é Deus que dá o poder para que você e eu sejamos filhos de Deus. Foi Ele que deu a palavra, e Ele tocou no nosso coração, e nós abrimos o coração, e Ele entrou, e aí nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que quando fala na tradução da Bíblia, adoção de filhos, ainda está fora, porque não foi gerado daquela pessoa, mas quando fala filiação, você recebeu o DNA de Deus. Amém? Quantas coisas você quer fazer, e aí o Senhor fala assim, não faz não, que eu não agrado. É ou não é? Sabe o que é isso? É o DNA de Deus. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. Efésios 3, verso 8 e 9. Amém? A mim, o menor de todos os santos, e foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos. A palavra da cruz é o poder de Deus. Eu me lembro quando eu criei no Senhor com 15 anos de idade. Meu irmão pregou a palavra para nós, nós estávamos no grupo de oração. Eu não me lembro o texto que ela citou. Mas aí aconteceram várias coisas, eu fiquei distante do Senhor durante 8 anos. Aí um dia, dentro do banco infantil, né, era o meu local de trabalho, Deus usou uma outra irmã para pregar para mim. Eu falei para ela assim, ah, eu gosto muito da palavra dos crentes, gosto muito da palavra dos crentes, mas só que é complicado, não pode beber, não pode dançar, não pode fumar, não pode fazer nada. Ela falou comigo assim, você pode fazer o que você quiser, se você tiver paz no espírito. Irmãos,
A partir dali, minha vida mudou. Eu gostei da palavra que ela falou comigo. Ela não me recriminou, né? Fala o que você quiser. Se o Espírito te der paz, né? Irmãos, quem disse que eu tive paz? Eu tentava fazer errado, irmãos. Perdi a paz. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. O poder da palavra, irmão. A palavra da cruz é o poder de Deus. Amém? Nós precisamos crer nisso, irmão. O irmão Donde mesmo dava testemunho que ele gostava de beber uísque, beber uma bebida, jogar o machon, né? Fumar um cigarro. Era a maneira que ele tinha de se associar com as pessoas para negociar, né? Ali ele se enturmava com as pessoas, fazia negócio. Mas quando ele creu no Senhor, a bebida ficou forte demais. O cigarro pareceu molhado. O machon perdeu a graça. É isso que acontece com quem crê na palavra da cruz. Amém? As coisas do mundo não podem mais exercer essa alegria em nós, esse fascínio. Porque agora nós temos algo que é muito maior, que é Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos prosseguir aqui com a palavra, irmãos. O tempo está correndo. Amém? Vamos abrir aqui em Provérbios, capítulo de número 8. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo 12. Provérbios 8, 12. Amém? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Aleluia. Versículo 22 e 23. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do... Aleluia. Então, estava com ele, era seu dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Ó Senhor Jesus. Quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria, irmãos? Cristo. Vamos para mais alto. Quem é a sabedoria? Cristo. Irmãos, é importante. Irmãos, amém. Tenta puxar dos irmãos a palavra. Que a palavra entra. Cristo é a sabedoria. Vamos falar de novo. Cristo é a sabedoria. E a sabedoria, irmãos, Deus deu ela para planejar, projetar. Quando Deus estava lá na eternidade, Ele suspirou. Eu queria fazer alguém que me representasse na terra. Ó Senhor Jesus. Aí a sabedoria Aí lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os animais que rastejam pela terra. Amém? E o homem foi criado para dominar, para representar Deus nessa terra. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor, Ele arquitetou, Ele é o nosso arquiteto. Mas Ele também é o poder. Porque o arquiteto, ele dá o projeto. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém? Queria chamar aqui os irmãos para abrir em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Amém. Deus. Amém. Isso mesmo. Nos predestinou para Ele, para filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O Senhor nos predestinou para filiação. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, o poder de Deus
poder da palavra nos ganhou quando nós cremos no Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho e a pessoa crê, é o poder de Deus que agiu nela. Não foi a pessoa. A pessoa é somente um canal, é somente um evangelista, é somente um missionário. Mas o que ganha a pessoa é a palavra da vida. E essa vida transforma a pessoa. Ó Senhor Jesus, glória a Deus por isso. Amém? Então, o Senhor Jesus, Ele é a sabedoria para planejar, para projetar, mas Ele é o poder de Deus para realizar. Só que Ele cumpriu a parte dele. Ele veio na terra, Ele viveu como homem, Ele nasceu, viveu como homem, né? Ele morreu e cumpriu a determinação de Deus para salvar a humanidade. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E Ele também foi ascendido ao céu. Louvado seja Deus. Então Ele cumpriu a parte dele, mas Ele deu a responsabilidade para a igreja. Jesus é tão maravilhoso que Ele projetou a igreja. E Ele falou assim, eu preciso deixar o meu legado para eles. E eles têm que ter algo para fazer. E o que nós precisamos fazer como igreja? Dominar, irmãos, e submeter todas as coisas, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Amém? Então vamos ler Efésios capítulo 1, a partir do versículo 19. Amém? Nós vamos ler até o 23. Aleluia. Amém? E qual? Só um minutinho. Hoje teve o congresso das irmãs, não teve? O que as irmãs acharam? Foi muito bom ou não foi? Amém. Então as irmãs vão ler primeiro, versículo 19, os irmãos vão ler o seguinte, e assim até nós chegarmos no 23, amém? Quando chegar no 23, nós vamos ler todos juntos, amém? Vamos ver quem fala mais forte, quem proclama mais forte, amém? As irmãs. Os irmãos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais. Amém. Todos juntos. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Esse é o efeito da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Agora Ele deu para a igreja. E o nosso encargo, irmãos, como igreja, é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho do reino, para a gente propiciar a volta de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos prestar atenção no Senhor, só ouvir o suspiro do Senhor. Davi só suspirou, quem me dera, se eu pudesse beber da água do poço, que está em frente à porta de Belém. E 3 valentes saiu e foi lá buscar. E nós, o que nós estamos fazendo? Será que nós, pelo menos, ouvimos o Senhor suspirar? Quando alguém aparece no seu trabalho, na sua escola, no seu serviço, no seu carro, você está falando a palavra de Deus para ele? Irmãos, não vamos perder a oportunidade. Todos têm que ter o direito de ouvir a palavra de Deus. Se ela vai crer ou não, aí é com Deus. Mas nós precisamos ser canais. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja Deus. Apesar de tudo, irmãos, quem aqui é capaz de fazer tudo isso? Quem tem capacidade? Levanta a mão. Ninguém tem, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos um povo de pouca força. É ou não é? Ninguém tem capacidade nenhuma, irmãos. Ó Senhor Jesus.
Eu estou vendo os irmãos ali que a gente faz academia junto, 5 horas da manhã, lá no Padre Eustáquio. Aí eu fico vendo lá o pessoal pegando peso. Aí eu vejo uns magrelinhos lá, irmãos, um bracinho dessa finurinha assim. Os caras levantam 120 quilos. Eu falo, Senhor Jesus. Aí eu tento levantar 30 quilos, eu falo assim, não dou conta não, hein? Não tem capacidade. Nós não temos capacidade. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém? Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos ler todos juntos novamente? Amém? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Em Lucas 12, 32, fala que nós somos um povo, né, um pequeno rebanho. E aprove a Deus nos dar o seu reino. Foi Deus que nos escolheu, irmãos. Às vezes você fala assim, não, eu vou para a reunião, hoje eu vou para a reunião, que eu vou... Irmãos, nem o fato de a gente vir para a reunião quer dizer que foi vontade nossa. Foi Deus que nos impeliu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas há um outro versículo que fala, né? Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. É Deus que nos atrai. É ou não é? É Deus que coloca em nosso coração, não, eu preciso ir na reunião, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso estar no meio dos irmãos, eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado. Amém, irmãos? Ou você já está preparado para reinar? Quem está preparado para reinar? Ninguém está, irmãos. Mas quando a gente vem para a reunião, quando a gente ouve a palavra, quando a gente pratica a palavra, aí nós estamos nos preparando para reinar. Isso vai ser contado diante de Deus. Amém? 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 Aleluia. Senhor Jesus, nós temos pouca força, mas nós precisamos ser fiéis e idôneos para transmitir a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Aqui o apóstolo fala para o seu conservo. Fala assim, e o que, de minha parte, vamos ler todos juntos, por favor, irmãos. E o que, de minha parte, ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Irmãos, Deus não está procurando homens que falam a palavra bonita, que falam bem, né, que falam uma boa mensagem. Deus está procurando a gente fiel, idôneo. Idôneo é o mesmo que honesto. É aquele que não coloca mais e nem tira. Ele fala aquilo que Deus falou. Amém? Vamos ser fiel, irmãos. Vamos ser fiéis à palavra. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Quando João estava lá em Éfeso, né, ele mandava, né, irmãos para expansão. Assim como Itaúna faz, vários irmãos hoje saiu para expansão, né? Alguns irmãos que vocês não estão vendo na reunião estão na expansão. Por exemplo, o Guilherme e a Virgínia estão lá em Pitangui, né? O Alessandro está lá em Divinópolis. Eles estão para expansão. E lá, irmãos, eles têm que ser fiéis, eles têm que compartilhar a mesma palavra que nós também estamos compartilhando aqui. Por isso é que eles vieram no labor de quinta-feira, para que todos nós tenhamos a mesma comunhão. Sejamos como raio laser, né? Tudo na mesma faixa, na mesma frequência.
Então, essa palavra precisa alcançar toda a terra. Em vários lugares, em várias localidades onde há igreja, os irmãos estão falando a mesma palavra. Amém? Senhor Jesus. Então, João havia mandado alguns irmãos, né? E havia um presbítero, Diótrefes, que ele queria a primazia, ele queria aparecer. E ele não acolhia os irmãos e não deixava ninguém acolher. Esse não é um procedimento de alguém que é idôneo, de alguém que é fiel. Senhor Jesus, o que Deus quer, irmãos, é fidelidade. Fidelidade diz respeito à obediência. É simples, irmãos, é só obedecer. Às vezes a gente põe dificuldade para obedecer o Senhor, achando que Deus vai pedir algo grande demais. Não, irmãos. Seja fiel naquilo que Deus te pediu. Se você for fiel naquilo, você vai ter o seu galardão. Amém? Ó Senhor Jesus, exercita o seu dom, irmãos. Exercita o seu dom. O irmão a irmã que lava o banheiro tem a mesma importância diante de Deus do que o irmão que fala a palavra ministerial. Amém? A irmã que serve ali na livraria, que serve ali no Bucafé, os irmãos que servem lá no som, irmãos, é a mesma importância para Deus. Cada um precisa exercitar o seu dom. E o seu dom tem que virar ministério. E Deus vai te galardoar. Amém, irmãos? Isso tudo, irmãos, é porque é em prol da igreja. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer em prol da igreja. Os irmãos que são empresários, eles acordam, eles vivem o dia, eles dormem pensando na empresa. Hoje eu fiz, vou dar o meu exemplo. Hoje eu fiz só tanto cabelo, só cortei tantos cabelos. Senhor Jesus, dia 10 vai vencer umas contas. Senhor, aí eu já começo a orar, né? Senhor Jesus, me dá graça, Senhor. Como é que eu vou fazer? Manda os clientes. Aí, de vez em quando eu mando lá, né? Falo assim, olha, espero a sua presença especial, né? Vem cortar seu cabelo, vem dar um tapa aqui na sua imagem e tal, né? Vamos fazer o cabelinho na régua e tal, né? Isso tudo por quê? Porque a minha mente está focada no trabalho, focada, né, em faturar e tal. Mas nós precisamos ter o mesmo princípio com respeito à vida da igreja. Nós precisamos ter o mesmo sentimento com respeito à vida da igreja. Hoje tem reunião de oração, Senhor Jesus, me leva. Hoje tem homens de oração, 5 horas da manhã, Senhor, me acorda. Hoje tem live das irmãs. Tem live das irmãs? Aleluia! 4:30 da tarde, né? Dia de sábado. Irmão, nós vamos envolver. A nossa mente precisa estar imbuída, né? Envolvida com as coisas do Senhor. Do mesmo jeito que a sua mente está envolvida com o seu casamento, com o seu trabalho, com a sua empresa. O princípio é o mesmo. Porque se você não tiver com o seu coração focado nas coisas do Senhor, como é que você quer reinar com o Senhor? Como é que Deus vai colocar você no reino? Você não está nem aí. Hoje tem reunião. Vou para a festa. Né? Problema não. Toda vez que nós perdemos a reunião, nós perdemos o sopro do Espírito. Aquele dia, você nunca mais vai ouvir a palavra que o Espírito falou. Você vai ouvir, porque ela está gravada. Né? Você pode até ouvir, mas não é a mesma coisa que presencialmente. É ou não é? Nós tivemos 2 anos de pandemia, irmãos. Foi o maior sofrimento, foi ou não foi? Os irmãos concordam? Pode falar, irmãos, concorda? Eu sofri demais, irmãos. Eu começava a ver a live lá na minha casa, lá no sofá. Pode perguntar para a Flávia. Eu acordava só na hora do amém. Sofá gostoso, Quem disse que eu ficava sentado? Eu ia escorando até deitar. A hora que o irmão falou assim, amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Amém. Acordou. Mas aqui, irmãos, aqui o calor humano, a presença dos irmãos, o abraço dos irmãos, né? Isso aqui, irmãos, é a vida da igreja. É a maravilhosa vida da igreja. Vamos abrir em Atos, capítulo 2.
Nós já estamos terminando, tá, irmãos? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos, por favor? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, Colossenses 3 fala que habite ricamente entre vós a palavra de Cristo, cantando, salmodiando, falando entre vós, circulando a palavra. Às vezes a gente chega perto do irmão e fala assim: irmão, quem classificou essa semana? Você viu só, irmão? O Galo empatou. Você viu? O Cruzeiro ganhou. É ou não é? A gente tem assunto para isso tudo, irmãos. Mas você já chegou perto do irmão? Você viu a palavra de hoje cedo? Do alimento diário? Que riqueza. Você viu a imersão, irmão? Nosso Deus, que palavra, irmãos, como que eu fui ajudado, que luz que eu ganhei. A gente tem assunto para um monte de coisa, mas não tem assunto para a palavra. Sabe por quê? Porque a gente não desfruta. Irmãos, vamos falar entre nós, vamos circular essa palavra. O que é reinar com Cristo? Então você tem que ter vida, você tem que deixar essa vida circular entre nós. E essa vida, irmãos, é por meio da palavra. Amém? Vamos circular, irmãos? Vamos falar essa palavra uns aos outros? Jesus é o Senhor? Posso orar pelos irmãos? Aleluia! Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Essa palavra, Senhor, que nos salva. Essa palavra que nos transforma. Senhor, nós agradecemos a Ti. Senhor, não foi mérito nosso, Senhor, mas foi a sua graça, a sua misericórdia, que nos alcançou, que nos trouxe para a vida da igreja. Senhor, essa vida maravilhosa, testificar que o Senhor é a palavra que nos abençoa, que nos dá alegria, que nos dá paz. Ó Senhor, muito obrigado. Abençoa os irmãos, as irmãs, abençoa as famílias, os jovens, os idosos, os casais, os solteiros, os adolescentes, os jovens, Senhor, toda a igreja. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Continua abençoando. Senhor, abençoa também nossos ouvintes do canal da Igreja Itaúna. Senhor, dá graça para cada um de nós. Nos leva a continuar prosseguindo, para um dia reinar com o Senhor, para sermos aprovados com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.